na rua, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero que você apresente a tua vida, o seu coração diante de Deus. E desde já quero que você apresente a tua queixa, o teu problema, a tua necessidade, aquilo que você tem pedido a Deus. E que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento, te dê sabedoria para conduzir em nome do Senhor Jesus. Pai, te louvo mais uma vez pela tua presença, pela presença do teu Espírito. Te louvo, meu Deus, pela tua presença sobre a vida da tua igreja, pela minha vida, pela vida dos teus filhos. Pai, estamos aqui, Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, que na direção do teu Espírito Santo, Deus, cada um possa ouvir a minha voz, mas que seja conduzido pelo teu Espírito, da tua vontade. E que essa palavra, meu Deus, que estarei conduzindo, não volte para mim vazia. Que antes ela possa penetrar no fundo do coração de cada um dos teus filhos, das suas filhas, e ela venha fazer a diferença na vida deles nessa noite. Que haja mudança na vida deles, assim como nas nossas vidas, todos os dias há mudança, há um crescimento espiritual. Deus te louva, Deus, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua presença, pela presença do teu Espírito sobre nossas vidas, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração para falar um pouco sobre a família, sobre os casais. E nós temos que, no tempo que nós estamos vivendo hoje, é bem difícil de conseguir colocar em prática dessa forma, né? Como a palavra de Deus nos orienta. Nós já estamos para fazer 30 anos de casado. E a princípio, o nosso casamento tinha tudo para dar errado. O que era um casamento? O que era uma família? Saía para namorar igual o mundo namora. Saía atrás por causa do interesse, por alguma coisa que queria. E muitas vezes, por falta desse conhecimento, por falta de não saber conduzir as coisas corretamente, por falta de não esperar o tempo do Senhor, nós pagamos um preço muito alto. Muitas dificuldades vêm. E muitas vezes, por causa disso, a gente percebe que poucas famílias conseguem sustentar isso, poucas famílias conseguem se manter unidas diante das dificuldades. A princípio, eu não tinha nada e ela tinha menos ainda. Nós chegamos a dormir em cima de um tapete algumas vezes. Não tinha nada. Somente a vontade de ficar um perto do outro. Mas, como ela gostava muito de melancia naquele tempo, quando conhecia ela, a comida favorita dela era a melancia. E passou um determinado tempo em que a barriga dela começou a crescer. Eu pensei, você está comendo muita melancia e estava ficando o tamanho da melancia. Mas não era. Era o nosso filho que Deus tinha providenciado. Sem planejar, sem ter condições. E aí? O que você faz diante de uma situação dessas? Hoje eu entendo que o único motivo de nós não termos abandonado tudo e cada um ter corrido para um campo, do seu lado, é a instrução que eu recebi na minha casa. E isso reflete, hoje eu entendo que a educação que nós recebemos na nossa casa, dos nossos pais, reflete naquilo que nós seremos quando crescemos, quando casamos, principalmente. Eu, em toda a minha vida, eu nunca vi os meus pais brigarem. Eu nunca vi
os meus pais discutirem. Eu nunca vi um se afastar do outro por causa de discussão, por causa de algum desentendimento. E não seria a minha vez de abandonar. Por causa do caráter, por causa daquilo que eu aprendi. E hoje em dia, as pessoas têm um entendimento errado muitas vezes do que é ser homem. É fácil ser homem, é fácil fazer filho. Mas o difícil é você assumir o problema. Difícil você construir uma família sem saber começar do zero. E aquilo que a gente mais vê nos tempos de hoje. Jovens que saem e por inconsequência, a gente não culpa eles, porque nós também muitas vezes cometemos os mesmos erros. Não assume os seus problemas, não assume os seus erros, não dão continuidade. Por isso foi muito difícil para nós, foi muita crítica. Tentaram nos afastar de todo jeito. Ninguém era de acordo, ninguém era a favor da nossa união. Foi muito difícil. E não era só isso. A minha vida, quando nós de fato casamos, fomos morar juntos, e logo um pouco mais para frente, quando eu trabalhava em sociedade com meu irmão, tínhamos uma empresa, e ele saiu, e eu fiquei somente com a dívida. Eu fiquei com a dívida muito grande, então tinha muitos problemas financeiros. E o problema dela não era dívida, mas era a saúde. Ela fazia turismo hospitalar, era direto. Eu nem lembro quantas cirurgias, foi mais de 5, né? 4, 5 cirurgias. Uma foi logo depois que o primeiro filho nosso nasceu, o único, aliás. Ela teve um problema no olho, teve que tirar. Já não vinha mais outro. Um pouco mais para frente, ela teve um cisto hemorrágico, ficou uma semana no regional, com sangue coagulando na barriga e ninguém sabia o que era. Ela foi levada para o Bom Jesus para fazer cirurgia. Logo no começo, quando começou a ser feita a cirurgia laser, foi a segunda pessoa que fez. E a primeira, se não estiver enganado, morreu. E a nossa vida foi assim, por pelo menos 10 anos, mais de 10 anos dessa forma. Somente luta, somente problemas. Mas no começo eu tinha colocado algo no meu coração, porque eu não tinha a mínima condição de casar. Mas eu não queria tomar iniciativa e abandonar tudo, por causa daquilo que conheci, por causa do caráter que Deus me ensinou, que o meu pai me ensinou. Aí eu disse assim, porque ela no começo também não era fácil, assim como todos nós. Na primeira discussão, na primeira briga, falei, não vai ter volta. A primeira vez que nós tivermos que brigar, tiver algum problema sério, eu não volto mais, não aceito. Para mim, eu tinha colocado isso no meu coração como uma desculpa, para poder separar. O problema, igreja, é que fazem 30 anos e essa briga nunca chegou. Glória a Deus. Fazem 30 anos, e eu já, claro, não espero mais. O que nós aprendemos com isso? Essa palavra de Gênesis nos ensina que quando uma pessoa casa, ela sai da sua casa, deixa pai e mãe e vai formar uma única família. Tanto o homem como a mulher, a moça quando casa, antes de casar, ela tem um vínculo dela com seus pais. Tem aquela aliança com seu pai, sua mãe, tem aquele amor, tem aquele aconchego que ela sabe que ela tem sempre. E quando ela sai, são duas pessoas completamente diferentes. Ela precisa aprender a substituir todo o amor, tudo aquilo que ela tem na casa dela, aquela segurança no marido ou na esposa. Eu digo que sempre que há uma discussão, sempre que há um problema no casamento, a culpa nunca é de uma pessoa, sempre é dos dois. Porque tem hora que você precisa ficar quieto
para ouvir a esposa desabafar. E da mesma forma, tem hora que a esposa precisa aprender a ficar quieta, porque o camarada às vezes chega estressado em casa e quer desabafar. Mas se um entende, um dos dois sabe ficar quieto, não há briga, não há discussão. Mas isso é difícil. Isso não é fácil. E o diabo vai fazer de tudo, vai colocar empecilhos, vai criar situações, vai criar problemas, justamente por isso, porque ele quer destruir o casamento, a família. Aquilo que mais desagrada o inimigo é um casamento feliz, aquele que está de acordo com a vontade de Deus. Esse é o maior inimigo de Deus, o casal que anda fielmente diante de Deus, que enfrenta seus problemas, que enfrenta suas lutas, passa todas as dificuldades juntos. Então eu passei junto com ela o tempo difícil dela, das enfermidades, não foi fácil. E da mesma forma ela passou comigo enfrentando as lutas, as dívidas, porque foram muitos anos. Foram 20 anos. De 10 anos, agora para trás, para frente, que Deus começou a nos abençoar. Mas isso só começou a acontecer depois que nós dois, quando eu voltei, ela foi para Deus primeiro, aceitou Jesus primeiro. Depois eu voltei para a igreja também e me reconciliei, porque eu tinha aceitado Jesus quando eu era jovem, era novo, tinha 17 anos, não tinha entendimento. Mas a palavrinha, a sementinha ficou plantada no coração. E todos os dias você sabe, o Espírito Santo te orienta, te alerta, você falando, você precisa voltar para Deus, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. E todo aquele que é desviado sabe disso. Ele entende isso, que ele precisa, mas simplesmente não consegue voltar. Até que Deus criou situações em que todos nós, os nossos dois, voltamos, andamos na presença de Deus. E Deus começou a nos ensinar. Começou a ensinar muito, ela também. Ela tinha muito problema também de submissão, como eu creio que a maioria das mulheres tem, porque não entende o que significa a submissão. Se você observou na palavra, fala que Deus tirou a costela de Adão. A costela fica do lado, não é verdade? Se Deus quisesse fazer uma mulher para Adão pisar nela, ou qualquer homem pisar, tirava do pé, da perna dele. Ou se ele quisesse que fizesse uma mulher que fosse pisar no homem, tirava da cabeça. Mas não, tirou do lado. Não é nem da frente, nem atrás. É para andar junto com o mesmo propósito. O propósito de Deus, quando Deus tem um propósito na família, é para criar uma só carne, uma só pessoa. Nós somos duas pessoas em carne, mas em espírito, uma só pessoa. Por isso, no finalzinho também fala que eles não se envergonhavam de estar um diante do outro, e estavam nus. Qualquer pessoa que você não conhece, que você ficar nu diante dela, você vai se sentir mal, com certeza, vai ficar envergonhado. Mas quando você tem uma aliança com teu marido, tua esposa, você não sente essa timidez, você não sente envergonhado, porque vocês são uma só carne. Então precisa acontecer essa união, essa junção, esse entendimento. E quando você é capaz de entender tudo isso, o propósito da família, o propósito do casamento, todos os outros problemas, dívidas, enfermidades, tudo torna-se pequenos diante de Deus, diante do propósito de Deus. Porque não existe crescimento humano, não existe uma forma do homem se multiplicar sem a família. E tudo que o inimigo quer exatamente é destruir as famílias, para que não aconteça isso. Ele quer impedir as bênçãos do Senhor, ele quer impedir que mais vidas nasçam e que sejam abençoadas pelo Senhor. Mas não é fácil, igreja. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para as igrejas. Na nossa igreja também não foi assim. Quando nós entramos, sempre tinha aquelas pessoas que você se espelha. Sempre tem aquele casal que você olha de longe e parece o casal perfeito. Nossa, aqueles dois são tão comportadinhos dentro da igreja, tudo perfeito. Mas quando você fica sabendo o que acontece na casa deles, aí você pensa de uma maneira possível, como é que pode? A pessoa tem um comportamento desse dentro da igreja, mas na casa dele é completamente diferente.
Aí você fica triste, dá vontade de sair da igreja, dá vontade de abandonar tudo. Às vezes você vê as pessoas cantando, louvando junto, o casal adorando o Senhor dentro da igreja junto. Mas quando você vê como é que é o comportamento da casa deles, é um desastre. Eles se suportam, há xingamentos, há discussões. Eu ficava pensando, mas como é que pode isso? Não foi isso que eu aprendi, não foi isso que eu vi na minha casa. Eu nunca vi isso nos meus pais. Daí muitas vezes vem decepções. São aqueles casais perfeitos que querem mostrar o que não são e que depois não conseguem sustentar isso. Nós nunca ficamos tentando mostrar nossa perfeição do jeito que é. Do jeito que nós vivíamos no mundo, nós estamos em qualquer lugar. É por isso que Deus continua conosco, continua nos abençoando sempre. Em todo lugar que a gente vai, ela também, às vezes a gente visita famílias longe, vê discussão, brigas com filhos, e a gente fica espantado com isso, porque a gente não percebe isso. Na nossa casa nunca teve xingamentos, nunca teve brigas, o nosso filho nunca viu isso. E às vezes quando ele via isso das outras pessoas, das outras famílias, ele ficava assustado. Não é comum. Então o povo de Deus não é dessa forma. O povo de Deus precisa ter sabedoria. A família de Deus precisa ter entendimento para construir família. Mas não é fácil você entender, não é fácil você fazer tudo isso. E nós precisamos buscar o entendimento do Senhor. Nós precisamos primeiro entender quem nos dá entendimento, quem nos dá sabedoria, quem nos capacita para manter a família unida é Deus. Porque o propósito vem de Deus. O propósito de família vem de Deus. Então é dele que nós precisamos adquirir conhecimento. A força, a determinação. Saber a hora de ficar quietinho, deixa a esposa falar. E principalmente também, porque normalmente a mulher gosta de falar mais, isso é por natureza, não é só lá em casa, em todos os lugares. Então tem hora que ela precisa ter sabedoria também, baixar a guarda, deixa o camarada desabafar, deixa falar. E eu quando estou com problema, eu não falo nada, né? Quando estou com problema, eu falo menos ainda, fico quieto. Mas tem gente não, tem gente que quer voltar para fora, que quer falar. Então o casal precisa ter sabedoria, precisa entender, saber a hora de ouvir e a hora de falar. Esse é o principal, porque se os dois quiserem desabafar ao mesmo tempo, certamente vai ter confusão, vai ter briga. Amém? E nós precisamos continuar crescendo com isso todos os dias. E tem uma palavra, mas outro versículo que sempre me chama muita atenção. Evangelho de João, capítulo 2, que a igreja já conhece. O primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus foi convidado a estar numa festa de casamento. Jesus foi convidado, ele tinha recém escolhido, os apóstolos, estava começando, não tinha feito nada ainda. E como nós conhecemos a história, nós sabemos que num determinado tempo acabou o vinho, né? Era uma celebração do casamento, o povo começou a beber e acabou o vinho. E isso, para um casamento, para uma festa, era uma preocupação muito grande, né? Porque o noivo, o dono da festa, não podia se deixar que acontecesse isso, que faltasse o vinho. Aí no versículo, vou ler mais no começo, versículo 3 diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez a preocupação de Jesus era que ele sabia que a partir do momento que iniciasse o ministério dele, não tinha mais volta. Mas, como a mãe dele era uma mulher sábia, o que ela fez? Ela disse para os empregados, fazer tudo o que ele vos disser. Ou seja, seus empregados, aqueles que estavam lhe servindo, chegassem nele e falassem: acabou o vinho, a tua mãe mandou e está mandado, não tem volta, né? Resolve aí para nós.
E assim o fez. Ele deu instrução do que eu deveria fazer, que era encher aquelas taças de vinho, de água. E ele transformou aquela água em vinho. Mas o versículo que mais me chama a atenção está no versículo 10. O versículo 9 diz assim: e logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, sabendo que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse, versículo 10: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Qual o significado dessa palavra para nós? Nós sabemos que a forma como ele disse era comum. Era comum você apresentar primeiro o teu melhor, uma festa, primeiro você apresenta o bom vinho, as melhores bebidas, e depois que o nosso camarada já tinha bebido bastante, já estava meio balançando, aí não fazia uma diferença, ele podia começar a trazer os vinhos inferiores, as bebidas com menos qualidades, porque a pessoa já não sabia mais discernir. Glória a Deus. O que nós aprendemos com essa passagem, irmãos, é que muitas vezes, quando nós conhecemos a nossa pretendida, o nosso pretendido, quando a pessoa começa a namorar, os primeiros dias de casamento, os primeiros meses, é normal, tanto o homem quanto a mulher, apresentar o melhor dela para ele. É natural que a pessoa, se tem algum defeitinho, vamos esconder, vamos deixar mais para frente. A pessoa se comporta muito bem, a pessoa elogia o outro, leva flores, né? Apresenta o melhor vinho para sua companheira e seu companheiro. Mas chega uma hora, mas com o passar do tempo, você não consegue mais sustentar aquilo, porque há uma falsidade naquilo. Você não consegue mais sustentar o bom vinho, aquele que você apresentou desde o princípio, desde o começo, desde os primeiros dias de casamento. E aí começa a ficar difícil, porque você não tem vinho bom. Aí começam os problemas. O marido começa a descobrir defeitos da esposa, a esposa começa a descobrir os defeitinhos do marido, e assim vai. Aí começam discussões, começam os problemas, começam as dificuldades. Mas eu também aprendo dessa passagem que quando você convida Jesus, Ele é capaz de transformar qualquer situação, qualquer vinho ruim em vinho bom. Mesmo que o vinho já fosse bom aos olhos humanos, o vinho que eles estavam bebendo, para eles era o melhor. O vinho que o noivo estava apresentando àquela família, para os convidados no começo, era o melhor vinho realmente que ele tinha. Mas a partir do momento que Jesus entrou na casa deles, entrou na família, entrou no casamento dele, literalmente, aquilo que já era bom ficou muito melhor. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, exatamente isso, convidar Jesus Cristo para a nossa casa, para a nossa família, para fazer parte do dia a dia. Porque só com Ele nós aprendemos realmente a sermos como esse vinho bom. É quem tira os nossos defeitos, é Jesus Cristo. O preço que Ele pagou pelos meus erros foi Jesus Cristo. Aquilo que eu não consigo sustentar no meu casamento, Deus que vai fazer por mim, vai me fazer sustentar aquilo, vai me dar condições, vai me ensinar a ser realmente aquilo que eu não era, aquilo que eu estava aparentando ser. Não adianta viver uma vida fingida na minha casa, é impossível você sustentar aquilo. Você tem que ser real, tem que ser leal, como você é. Da mesma forma que eu fui lá no princípio, eu creio que eu sou hoje. A única coisa que Deus me mudou na minha vida é que antes eu estava perdido, estava no mundo. E hoje Deus me deu salvação. Glória a Deus. Hoje eu entendo o valor da família. Hoje Deus abriu o meu entendimento. Deus abriu a minha mente para saber o que é uma família. Mesmo sendo
impossível aos olhos humanos dar certo, tinha tudo para dar errado. Muitos outros casais, outras pessoas com problemas tão pequenos, destruíram, separaram, largaram tudo, abandonaram tudo. Hoje eu louvo a Deus porque Deus me deu a oportunidade de voltar para Ele e de ser melhor. E tudo que eu peço para Deus hoje me ensina, me capacita a ser um bom pai, a ser um bom esposo. E Deus nos dá entendimento para isso. Mas muitas vezes nós queremos sempre resolver do nosso jeito. Eu passei um bom tempo tentando resolver as coisas da casa do meu jeito. Eu não queria dar o braço a torcer. Não, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso resolver a situação financeira. Aí chega uma hora que Deus fala, ou você desiste ou desiste, não tem outra opção, você não vai conseguir. E nós sabemos como é. O povo de Deus, se ele quer ser abençoado, tem que aprender a andar diante da vontade do Senhor. E tem que aprender principalmente a entregar a sua vida nas mãos do Senhor por completo, em todas as áreas. Nós não estamos aqui somente por causa da salvação. Deus ele tem muito mais para nós. Ele quer cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Peça sabedoria para instruir filhos. Hoje é mais comum os pais criar filhos. Hoje está ao contrário já. Muitas vezes quem cria filhos hoje são os avós. Tem tanto pai e mãe que faz filho aí, daqui a pouco separa e volta para a casa da avó. Volta para a casa dos pais. E aí? A nossa igreja não é diferente. Em todos os lugares nós sabemos que é assim. Falta hoje em dia nesse mundo homem de caráter, mulher de caráter que consegue sustentar, que consegue ficar firme, que consegue manter o casamento. Está difícil, está em extinção essas pessoas. Não é fácil, igreja. Não é fácil para o homem prover o sustento da casa quando está com dívida, está com dificuldades. Eu sei muito bem o que é isso. Mas precisa ter o apoio um do outro. Uma coisa que ela nunca falou, nunca reclamou, é que estava faltando as coisas. Nunca. Mesmo que tivesse alguma coisinha só. Igual a viúva lá. Só tem um pouquinho de farinha. Mas era o suficiente para aquele dia, porque no outro dia Deus já provia. Dia após dia, Deus cuidava da gente. Dia após dia, nós íamos aprendendo com isso. E Deus foi nos abençoando muito. Então, aprenda a apresentar o melhor vinho, sempre, que é o vinho que Jesus transforma no teu coração, na tua vida, no teu casamento. Não queira resolver o problema que você não consegue resolver. Convide Jesus para o teu casamento para fazer essa diferença. Eu sei que tem muitas pessoas, assim como a nossa igreja, em qualquer lugar que nós vamos, pessoas frustradas porque erraram muito no passado. Lá também tem pessoas que não souberam dar valor ao casamento lá atrás, hoje estão separados, estão frustrados. Se eu tivesse a sabedoria e o entendimento que eu tenho hoje, eu não tinha largado. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não tinha feito as besteiras que eu fiz lá atrás. Eu sei que tem muitas pessoas, para todos os lados, dessa forma, mas ainda dá tempo. Ande na presença do Senhor. Se você está com problema, teu casamento está presente diante do Senhor. Aprenda a esperar o tempo do Senhor. Não responda nada, não toma decisão sem ouvir a resposta do Senhor, a orientação de Deus. Eu aprendi isso. Não é fácil, igreja. Não é fácil depender de Deus quando se trata da nossa família, do nosso eu. Porque é fácil falar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que se eu tomar decisão, se vai ser certo, vai dar certo. E eu tomei muitas decisões que deram errado, mas foram aprendizado para a minha vida. E hoje, tudo que a gente faz diante de Deus. Cada decisão que nós tomamos diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós possa aprender mais com a palavra do Senhor. Que cada um de nós possa colocar todos os dias, pedir, Senhor, transforma esse vinho, transforma meu coração, me faça melhor, me faça ser um marido melhor, me faça ser uma esposa melhor, me faça ser uma esposa que entenda o que é ser submissão. Porque a submissão funciona assim.
Naturalmente vocês ainda são duas pessoas diferentes, casais, homem e mulher, mas espiritualmente não. Espiritualmente é uma só carne, diante de Deus é uma só carne. Então, para o homem, para o mundo, é impossível que duas pessoas comandam o mesmo lugar. É impossível, não funciona um lugar onde tem uma casa, uma empresa, qualquer lugar que seja onde tem duas pessoas que tomam a decisão final. Não funciona. E culpa é Deus, né? Incumbido só o homem, é o cabeça, porque ele foi criado primeiro. Mas se você entender o que Deus chama, o que Deus fala para o homem, Deus pede para a mulher que ela seja submissa, que ela é uma obediência diante de Deus, diante à frente do homem. Mas quando ele pede para o homem, diz assim: você deve amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo morreu pela igreja do Senhor. Será que hoje ainda tem um homem que é capaz de morrer pela sua casa, pela sua família? Será que tem homem que vai na frente do problema, faz tudo pela sua família, pela sua casa? É difícil, são poucos. Então nós precisamos entender o propósito de Deus para a vida de cada um. Deus tem um propósito na vida da mulher, Deus tem um propósito na vida do homem. Nós precisamos aprender a estar diante do Senhor. E o principal é isso, a palavra que mais sempre fala no coração é essa. No versículo 10, que diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Será que nós conseguimos ainda ter guardado o vinho bom? Será que você tem conseguido guardar o bom vinho do teu casamento, da tua família? Será que você tem conseguido se sobressair todos os dias? Todos os dias ser melhor do que foi ontem? Essa é a vida do cristão, essa é a nossa vida. Se hoje ou se ontem eu fiquei magoado com alguma coisa que a minha esposa fez, ou se ela ficou magoada com alguma coisa que eu falei, que hoje eu seja diferente, que amanhã eu seja melhor. Eu aprenda com os meus erros, eu assumo os meus erros. Nós precisamos fazer isso. A igreja precisa, o povo de Deus precisa apresentar todo dia um vinho bom. Mas nós entendemos que esse vinho só pode ser transformado por Cristo. Quando Jesus entrar na nossa vida, quando Jesus entrar no nosso casamento, aí sim esse bom vinho é transformado. Aquele que parecia ruim é transformado. Não desista da tua família, não desista do teu casamento. E Deus quer o melhor para cada um de nós. Continue lutando, continue ensinando os seus filhos. Lute para afastá-los deste mundo, porque o mundo já está perdido, o mundo já não tem mais jeito. Amém, igreja? Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu gostaria de passar a pastora Graça, minha esposa, deve ter algo para falar. E depois vamos estar orando pela igreja, por cada um de nós. Porque das mesmas lutas que vocês têm passado, nós também temos passado. Todos os dias nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas. Mas nós já aprendemos algo. Quando nós estamos com Deus, qualquer problema grande fica pequeno para nós. E muitas vezes nós ouvimos queixas de outros casais, de outras pessoas, mulheres, homens. Nossa, eu estou com um problema na minha casa, não tem mais jeito, eu vou ter que largar. Aí quando você ouve o que mas é só isso. É só isso, está tão fácil de resolver. Muitas vezes, por falta de entendimento, os nossos problemas ficam muito grandes, impossíveis para ser resolvidos. Mas para Deus, tudo é fácil. Amém, igreja? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz por estar aqui e por fazer parte desse projeto, né? São os primeiros aqui a estar ministrando nesse projeto para casais, que é um projeto lindo, né? As famílias necessitam. E eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Amém, irmãos?
Se os irmãos quiserem acompanhar. Meu esposo falou aqui de relacionamentos. Ele não gosta de briga e eu também não gosto, né? Se for para brigar aqui, vamos brigar uma vez, é melhor calar, né, mas quando eu fico nervosa eu não falo, não brigo, e depois que passou o nervoso a gente não quer brigar mais, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 9 até o 12. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhes resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Amém? Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Amados, nós sabemos que o casamento ele é uma junção de pessoas e junção de problemas. Quando nós namoramos, a gente só vê as coisas boas, né? A gente quer ficar perto, a gente quer os abraços, os beijos, e quer ficar mais perto, e quer o melhor do outro. E esse é o nosso erro. Porque quando passamos a morar juntos e começamos a ver o que é o relacionamento, que vem as dificuldades financeiras, doenças, filhos, parentes, né? Porque todo mundo quer dar pitaco. E aí nós começamos a enfrentar a nossa luta dentro de casa. Mas o casamento, como meu esposo já disse, a família é projeto de Deus. E o inimigo tem destruído muito esse projeto. A gente vê esse projeto como um projeto, se não fosse pela misericórdia de Deus, podemos dizer quase falido. Porque até mesmo as pessoas que conhecem a palavra de Deus já não suportam mais o relacionamento. É difícil suportar as pessoas. E eu sempre digo que o amor é uma palavra difícil de se cumprir, porque é difícil amar. Nunca foi fácil amar o outro, entender o outro, dar sempre o melhor para o outro, porque é para isso que nós casamos, para fazer o outro feliz. Mas nós queremos ser felizes. É difícil olhar e ver os erros. Eu não gostava de briga, mas eu era muito insubmissa. Eu odiava ouvir alguém dizer que a mulher tinha que ser submissa ao marido. E quando eu li lá em Efésios, se eu não me engano, Efésios 4, Efésios 5, a partir do 22, 23 e 24, que falam que a mulher deve ser em tudo submissa aos vossos maridos. Eu fechei a Bíblia e fiquei um bom tempo sem ler, porque eu não aceitava essa palavra. Passou uns 4 meses, eu fui ler lá de novo. Eu li o 25. Vós maridos, amai vossas esposas. Aí eu fui correndo mostrar para o meu esposo que ele tinha que me entregar para Deus sem mácula, sem ruga, sem mancha. Tinha que viver dentro da palavra de Deus, para que me ensinasse, para que eu vivesse o melhor de Deus. E ali eu fui aprendendo com as irmãs, nos círculos de oração, nos congressos de mulheres, que submissão é a mulher entender a missão do marido. Até então eu achava que, porque na verdade, amados, quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos ignorantes. Nós queremos que as pessoas sejam igual a nós. E se eu quero que esse copo fique aqui, ele tem que ficar aqui. E se meu esposo chegar e colocar ele aqui, eu vou quero que ele fique aqui. É assim que nós somos. Mas quando nós temos a Cristo, se eu quero que ele fique aqui e alguém põe ele aqui, não tem problema. Depois eu vou pôr ele aqui outra vez. É só um copo, não tem nada a ver. Então o inimigo ele entra nas pequenas coisas. E como meu esposo falou, Deus fez a mulher para falar mais que o homem mesmo. Isso é verdade, né? A mulher fala um pouquinho mais. Porque o Senhor escolheu a mulher para educar filhos, né? Nunca a gente vê alguém xingar o pai, sempre xinga a mãe, né? Então a gente foi criada para ensinar, para educar. E isso pesa um pouco para nós, porque nós temos que falar mais, temos que educar nossos filhos, temos que, se tem alguém que nos ajuda em casa, nós que temos que auxiliar, falar o que é para fazer, então sempre é nós. E o Senhor também falou para Maria Madalena, né? Vai e anuncia aos outros. Então, Ele deu essa ordem para a mulher, que ela deveria ensinar também, ela deveria falar da palavra de Deus.
nós saímos da nossa casa e casamos, a mulher, ela espera do marido a proteção, o cuidado, né? E como meu esposo disse, às vezes vem as dificuldades financeiras. Chega em casa, só tem arroz para comer. Amém, só tem arroz, porque não comprou feijão porque não tinha dinheiro. E a gente não cobra do outro aquilo que ele não tem, né? As pessoas querem cobrar do outro aquilo que ele não tem. Se a mulher, ela não pensa igual o homem, não adianta o homem cobrar dela, porque ela não vai pensar igual ele nunca. Então a gente tem que amar e aceitar as pessoas do jeito que elas são. As dificuldades, as indiferenças, a gente se ajusta. Meu esposo fala pouco e fala baixo. Eu falo muito e falo alto. Então a gente já conversou sobre isso. Eu nunca vou conseguir falar baixo e nem falar pouco. E ele também não vai conseguir falar alto, falar muito como eu. E a gente tem que conviver com isso. Porque não é um defeito, é o meu jeito de ser. E ninguém é igual a ninguém. O Senhor fez nós absolutamente diferentes um do outro. Nós somos diferentes. Então nós temos que aproveitar da pessoa aquilo que ele tem de melhor. Se eu sou melhor para lavar um banheiro, para limpar o chão, é isso que eu vou fazer. Não adianta querer colocar eu para louvar ou fazer aquilo que eu não nasci para fazer. Então, cada um de nós tem algo de bom para oferecer. Mas se nós for olhar, nós temos muito mais lado ruim do que bom. E a gente não vê o lado ruim da pessoa. Quando nós estamos namorando, a gente passa por cima de tudo. A família não gosta de nós, tudo bem, não tem problema. Lá na casa da minha sogra é tudo muito branquinho, porque eles são descendentes alemão. E ele casou com uma mulher negra. E isso para eles era um grande problema. Eles não aceitavam. E ele era filho caçula, então assim, virou aquela coisa, né? É uma ignorância, porque tipo assim, a nossa cor é só uma cor, né? O que tem? Um é branco, outro é preto, outro é amarelo, outro é pardo, e assim vai, né? E aí veio nosso filhotinho, que hoje, graças a Deus, ele já abriu, agora ele já completa 30 aninhos. E para a glória de Deus, a gente venceu todos os obstáculos, ou seja, o Senhor venceu por nós. E por que a gente nos separava? Nossa situação era tão difícil que eu acho que nós ficamos presos pelas dívidas. Eu tinha a responsabilidade de ajudar o meu marido tinha compromisso e responsabilidade comigo e com o filho, e a gente foi vencendo. Mas na verdade era o Senhor que tinha um propósito nas nossas vidas. Porque para ser um pregador da palavra de Deus, para ser um exemplo, para ganhar almas para o Senhor, nós temos que ter bagagem. Aí se eu não carrego a minha bagagem, como que eu vou pregar para casais se nós não vencemos? Como que eu vou falar para vocês hoje que todo casal enfrenta dificuldade, mas com Jesus a gente consegue vencer? E que não devemos dar lugar para o inimigo. Se o copo está aqui, eu quero que ele fique aqui. Meu esposo colocou ele lá ou levou lá, eu não vou xingar e nem brigar por causa do copo, porque senão o inimigo fala, opa, aqui tem lugar, então eu vou pôr esse daqui para lá, esse aqui para lá, e aí vou chamar os outros. A cadeira, puxa a cadeira, empurra a cadeira com raiva, porque tem que ficar ali, porque é ali que eu quero que ela fique. E é nas pequenas coisas que o inimigo entra e destrói o casamento. Porque as pequenas coisas trazem mágoa. E aí a mulher alimenta muito raiz de amargura. Às vezes o homem fala uma palavra para magoar a mulher e ela fica remoendo aquilo. Passou uma semana e ele chega perto dela, ela vai lembrar daquilo, ela vai. E o homem nem lembra, nem sabe por que ela está daquele jeito. E isso nós temos que tomar cuidado. Eu sempre falo para as mulheres, se tem problema, nós falamos para Deus e para o nosso próprio esposo. Porque não adianta nada eu estar com raiva do meu esposo e chegar e falar para a irmã, meu marido tirou os copos do lugar, fez mal bagunça lá em casa. Isso não vai resolver, vai ajudar a alimentar o ódio, porque ela vai falar, não, eu já brigava com ele e fazia ele pôr no lugar, porque é assim que o inimigo trabalha. Então, o nosso problema com o nosso esposo, nós resolvemos com ele. Eu digo, amor, deixa esse copo aqui, porque eu acho lindo ele aqui. Então, quando ele tirar, ele vai colocar aqui novamente. Não precisamos criar uma confusão por pouca coisa. Amém, amados? Quando a palavra do Senhor diz aqui que o cordão, observamos que o Senhor está falando para nós, casais. Porque aqui ele fala de um, de dois. Ele fala do homem, ele fala da mulher e ele fala de Deus no meio. Porque quando nós somos dois, é muito mais difícil alguém nos destruir. Quando nós somos sozinhos, que nós temos uma dificuldade, a pessoa sozinha, ela tem mais facilidade para sair da presença de Deus. Ela tem mais facilidade para se desviar. Por quê? Porque ela tem mais assim, ela está mais sensível ao mundo, está mais vulnerável. Então,
É mais fácil, amados, a gente ir para o mundo do que vir para a igreja. Porque o mundo, por nós sermos carne, a nossa carne, ela deseja o que o mundo oferece. Vamos falar que o mundo é ruim para a carne, que não é. O mundo, ele oferece coisas que parecem maravilhosas para nós. E é. Vamos dizer que é ruim, que não é ruim. Dançar um forró, tomar uma cerveja, fazer coisas lá do mundo. Porque quando a gente era do mundo, a gente gostava dessas coisas. E se nós brincar, a gente continua gostando. Porque quando o Senhor arrancou nós das trevas, trouxe para a luz, enquanto nós estamos na luz, nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Mas se nós sair debaixo da luz, então nós já estamos vulneráveis. E uma pessoa sozinha, ela tem mais essa facilidade. Ela aceita um convite para ir numa lanchonete, dali ela aceita para ir em outro lugar, e vai se encantar por alguém. E aí, a pouco, quando ela pensa que não, ela já está se distanciando do Senhor. Quando o Senhor chegou ali no jardim e perguntou para Adão, onde tu estás? É claro que o Senhor sabia onde ele estava. Mas o que o Senhor estava perguntando para ele é onde ele estava diante do Senhor. É como tu estás diante de mim. E eu sempre estou me fazendo essa pergunta, Márcio, porque o Senhor deu a ordem a Adão para ele escolher o bem ou o mal. Adão tinha tudo ali, tudo no paraíso. Mas Adão fez uma escolha. Então ele escolheu errar. E a proposta de Deus não mudou. Nós temos o direito de escolher. E a nossa carne, ela escolhe o erro, com certeza. Nossa carne, ela não quer escolher ir para a igreja, ela não quer escolher dobrar o joelho, ela não quer escolher estar na presença de Deus, ela não quer escolher olhar só para o cônjuge, ela quer escolher coisas diferentes, coisas que ela deseja. É por isso que a palavra do Senhor fala, que o pender para a carne é morte, pender para o espírito é vida. Então, quando nós fazemos a escolha de ir morar no céu, que está chegando a hora, pouco, trombeta vão tocar, e nós temos que estar preparados para subir, não basta só eu estar na igreja, eu tenho que estar em Cristo. Porque quando Adão resolveu desobedecer, e o Senhor chegou e perguntou onde tu estás, ele estava tentando esconder do Senhor, que é impossível. Porque quando o homem peca, quando eu falo homem, nós estamos falando homem e mulher, é para nós em geral. Quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor, porque nós queremos esconder do Senhor. Se eu fazer algo errado, eu quero esconder do pastor. Ah, não, o pastor vai vir aqui, eu vou esconder essa lata de cerveja para ele beber. Não, o pastor vai vir aqui em casa, eu vou correr, vou vestir uma saia, senão ele vai ver de short. Então, assim, a gente acaba manipulando, mascarando aquilo que está dentro de nós como um pecado de estimação. E assim em todas as áreas das nossas vidas. Nosso espiritual, nossa vida, ela tem que estar ligada com o Senhor. Quando ele se escondeu de Deus, ele não entendeu que ele estava em pecado. Ele foi culpar a esposa, porque é natural. Quando uma pessoa erra, ela quer achar um culpado. É natural as pessoas não querem assumir seus próprios erros, como meu esposo já falou aqui. Eu errei, eu engravidei uma mulher, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar do filho. Ele não tinha problema nenhum em me deixar, e eu muito menos. Ela não vinha, tinha juízo nenhum. Para mim, não fazia. Mas, quando o Senhor deu um propósito, quando o Senhor une, ninguém vai desunir. Quando o Senhor une um casal, quando Deus ele está no meio, não tem ninguém que quebre esse cordão de 3 dobras. Porque, amados, quando o Senhor perguntou aonde tu estás, ele falou. Quando Deus perguntou onde tu estás, eu creio que Deus estava olhando para ele assim. Aí ele falou, eu te vi, ouvi tua voz e me escondi. Porque é natural da pessoa não querer vir para a casa do Senhor, quando ela está em pecado, porque ela não tem o desejo de ouvir mais a voz do Senhor. O inimigo já cegou, porque ele não precisa muita coisa, basta uma brechinha, ele tapa os ouvidos. Então Adão disse, eu ouvi e fiquei com vergonha e me escondi, porque eu estava nu. Então o Senhor perguntou para ele, quem disse que tu está nu? Porque o único que pode acusar é Deus.
É o Senhor que pode apontar e falar assim, você está errado. Nós não. Então o próprio Deus perguntou, quem te disse que tu estás nu? Ele, em vez de falar, Senhor, eu comi fruta, eu peguei, ele disse, a mulher que tu me deste me enganou. Então é natural a pessoa acusar o outro. A culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do vizinho, mas nunca é minha. E tem muitas pessoas assim. Eu tenho um adolescente que eu estou acompanhando, que ele é assim. Ele joga a culpa em todo mundo, ele faz aquela confusão para o que ele fez errado ficar encoberto. Todo mundo errado, né? Assim. E isso é um princípio, é muito ruim. Chamamos de mau caráter, né? Porque a mulher que tu me deste me enganou. Como, Senhor, por que tu me deu essa mulher? Ele esqueceu que Eva é carne da carne dele. Era parte dele, então é ele que também era ruim. E a ordem de Deus não foi para Eva, a ordem foi para ele. Então ele não podia culpar Deus por aquele erro. Mas ele culpou. Olhou para a mulher foi culpar a serpente. Mas cadê a serpente? Então, amados, ninguém quer assumir os erros. Isso é desde o princípio. Desde o princípio, um querendo acusar o outro. E o espírito de acusação e de divisão, o inimigo hoje, ele quer trabalhar dentro das igrejas dessa forma. Por que, amados? Porque nós temos que ser exemplo. Agora o pastor, ele olha para nós como exemplo dentro da igreja. Aí chega lá em casa, nós estamos brigando, sai lá na rua, nós estamos com uma fama. Então, isso não é exemplo. O exemplo do cristão, do homem e da mulher cristão, é fora da igreja. É lá dentro da minha casa, como que eu estou me comportando. Se eu estou orando, se eu estou buscando entender, compreender o meu esposo, se eu estou buscando ser melhor a cada dia, ou se o meu eu não quer ser quebrado. E quebrar o eu dói demais, porque quando o Senhor chega e começa a tratar conosco naquela área que nós não queremos, como eu era submissa, aquela área ali, ela fica tão difícil de ser tratada, cada vez a gente endurece mais, porque a gente quer ser daquele jeito, é daquele jeito, e o Senhor usa alguém para falar e a gente não quer mudança. A gente até entende que a pessoa que está falando está certa, mas nós queremos continuar sendo essa pessoa do jeito que nós achamos que está certo. Então, amados, se eu acho que está certo as cadeiras ser aqui e o pastor acha que está certo assim, eu tenho que entender que ele fez assim porque ele acha melhor assim, está tudo bem. Só que se na minha cabeça tem que ser assim, eu vou virar as tudo para lá porque eu acho que tem que ser assim. E isso acontece muito dentro de casa. E nós sabemos que, apesar de que sempre os homens são os mais bagunceiros, lá em casa eu que sou bagunceira, às vezes a mulher briga porque a toalha ficou fora do lugar, porque o prato ficou em cima da mesa. São coisas que a gente deve passar por cima. Eu falo, Senhor, é só coisas. É só um prato, é só uma toalha. Deixa lá em cima da cama se tu quiser guardar. Quando dá vontade de guardar, guarda. Ou quando o esposo chegar, fala, amor, põe a toalha lá para mim. Pendura lá para mim. Lá em casa eles me ajudam muito, né? O meu filho estende a roupa para a mãe, recolhe a roupa para a mãe. Se a roupa é pesada, eu falo, amor, estende para mim, que eu tenho problema nos braços, né? Estende para mim, puxa a água da área. Então, assim, tem que ter essa parceria, não dando ordem, né? A mulher não pode dar ordem para o esposo. Quando eu entendo a submissão, eu entendo que eu não posso dar ordem para o meu esposo, eu posso pedir. Até diante de Deus, para orar para o meu esposo, eu tenho que pedir, Senhor, olha, eu venho apresentar o meu esposo diante do Senhor, em especial nessa área, que ele está com problema, assim, assim, assim. E já o homem não, ele já pode orar, Senhor, olha, minha esposa, deixa a toalha fora do lugar, ajuda ela, ensina ela. Ele pode orar com essa autoridade. Nós podemos orar com essa autoridade para os filhos, mas não para o esposo. Então, quando nós entendemos o que é submissão, o que é um cordão de 3 cordas, nós entendemos que é eu, Deus e o esposo. E quando nós entendemos que o Senhor trabalha com esse número, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós entendemos que nós precisamos estar sempre ligados com o Senhor e que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos, nós somos 3, só que a água é líquido, sólido e gasoso. Se você for olhar como Deus é lindo, como Ele fez as coisas de forma tão maravilhosa,
milhares e milhares de pessoas, ninguém tem o mesmo DNA, ninguém tem a mesma, como é que chama esse negócio aqui? Né? A identificação, o seu digital, ninguém tem igual. Por que, amados? Porque o Senhor, Ele fez nós para ser diferentes. E não são dedo, parece tudo igual, né? Mas é o DNA de Deus, nós temos uma diferença. Quando Deus fez, né, o peixe, Ele falou lá com o mar, né, que havia esse peixe ali de todas as espécies. A terra, Ele falou com a terra, que haja árvore de todas as espécies, frutíferas, as ervas daninhas, Ele criou tudo. Quando Ele quis fazer o homem, Ele mesmo colocou a mão, porque ali tem o DNA dele. Então, se nós tirar o peixe da água, ele morre. Se nós arrancar a árvore da terra, ela morre. Se nós sair da presença de Deus, nós também morremos. Então, não existe um casamento, eu e o meu esposo. Existe eu e meu esposo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eu vou ter essa compreensão. Quando eu não tenho as coisas, que eu não posso cobrar do meu esposo que ele não tem. Quando eu não tenho e quando eu não posso trabalhar para conseguir o que eu quero, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter essa compreensão. Eu sei que para o homem não é fácil trabalhar, eu estou tudo dentro de casa, ainda mais hoje as coisas estão muito difíceis, né? Nós já passamos por necessidade, como ele já falou aqui, passamos por vários anos. Meu esposo trabalhou quase 15 anos só para pagar a conta, quando ele assumiu a empresa. Mas Deus deu vitória, Deus o abençoou. E se nós tivéssemos feito a nossa vontade, tipo assim, eu não aguento mais conta, eu não aguento mais essa mulher doente, eu vou embora, eu já estaria morto e eu não sei o que seria dele. Porque nós não íamos cumprir o propósito de Deus hoje. Hoje eu falo, realmente, o Senhor tinha um propósito para nos usar, para pregar a palavra de Deus. Mas existe um processo, e o processo é dolorido, amados. E se você está no processo, não olha para trás, não olha para o lado, olha para Jesus, fala, Senhor, olha, eu estou no processo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu estou com o Senhor aqui nessa palavra, que onde o Senhor está, o cordão não vai quebrar. Meu casamento não vai ser destruído, meus filhos não vão se perder, a minha geração vai ser abençoada, porque o Senhor está na minha vida. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ou melhor, quando o Senhor nos aceita, nos arranca das trevas, nos traz para a luz, Ele se responsabiliza por nossas vidas. Ele se responsabiliza pelo nosso alimento, pelas nossas vestes. Ele responsabiliza pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, que nós devemos tomar muito cuidado com nossos pensamentos. Sabemos que o Senhor está para voltar e nós queremos ser como aquelas virgens prudentes, amados. Porque o Senhor, Ele deixou esse alerta para nós, que quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados, esperando que Ele volte com azeite, ligadinho com o Espírito Santo, para quando ouvir a trombeta dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque nós não vamos ter tempo de correr, de buscar. Não vai ter mais pastores, não vai ter mais portas abertas. Nós saímos daqui 9 horas, já muitas vezes com sono. Eu estou falando por mim, 9 horas eu estou com sono. Então, quando você passa na rua, 10 horas, quando você levanta de madrugada para ir para a igreja orar 3 horas, 5 horas da manhã, tem gente no bar, sentadinho, conversando, tomando cerveja. E viu como que a gente busca pouco? 1h30, 2 horas na igreja. As igrejas estão quase todas vazias. Por quê? Porque o povo escolhe o mundo. A maioria conhece, ouviu a palavra de Deus, sabe como que funciona, mas resolveu escolher o mundo. E o Senhor nos deu o direito de escolha. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui hoje. Estamos aqui porque nós precisamos, entendemos que sem o Senhor nós morremos. Então o que adianta a pessoa estar lá no mundo pensando que ele está feliz, mas chegar em casa ele está com raiva do cônjuge, está nervoso, está passando necessidade em casa, está com raiva. Ele é infeliz porque não tem Jesus, porque a alegria, ela não vem de nós. Dinheiro não traz felicidade. Ou seja, compra tudo, mas não compra amor, não compra Deus, não compra salvação. Né? Então assim, quando a gente fala que dinheiro não traz felicidade, estamos falando que nós não queremos o dinheiro, nós precisamos dele, dependemos abaixo de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que a alegria que nós sentimos de ter o Senhor Jesus, o dinheiro não compra essas coisas. Amados,
E eu louvo a Deus, porque o Senhor entrou na minha vida, entrou na nossa vida, entrou na nossa casa, entrou no nosso casamento, e o Senhor aperfeiçoou aquilo que juntou, que estava tudo torto. Porque se nós dependêssemos de nós, eu creio que, não sei, não posso falar também, né? Que não existe mais casamento. Porque eu sempre, desde quando conheci o meu esposo, eu sempre amei muito ele, sempre falo para eles todos os dias. E assim, eu não vou brigar com quem eu amo, não vou beliscar minha própria carne, né? Como é que eu vou brigar comigo mesmo? Se é uma só carne, né, irmão? Como é que eu vou me dar um beliscão? Também vai doer? Então, assim, eu creio que o amor é isso. Eu tenho que olhar ele como se fosse minha carne. Eu falo, eu sou só metade. Deve ser chocolate com leite, porque eu queimei um pouquinho mais, mas isso é metade. E a gente não tem como eu brigar com a minha metade, né? Como é que eu vou brigar comigo mesmo? Então é isso, é entender que diante de Deus, amados, nós somos uma só carne. Somos uma só pessoa para o Senhor. Então não existe eu e você, somos nós. Não existe mais um copo, esse copo não é meu, esse copo é nosso. Então o relacionamento, ele é muito lindo. Se tiver na presença do Senhor, na presença de Deus, o amor não acaba. O Senhor está sempre renovando, o Senhor está sempre abençoando. O Senhor, ele tem prazer em visitar a nossa casa, como ele visitava o jardim. Tem prazer em visitar a nossa casa. Que hoje mesmo eu li a palavra do Senhor, se não me engano, Isaías 60 e alguma coisa. Fala assim, o que nós podemos oferecer? Qual a casa que nós podemos edificar para o Senhor? Se tudo é dele. Então nós entendemos que a casa do Senhor habita é a casa que tem um coração quebrantado, um coração contrito, um coração amoroso, um coração voltado para o Senhor. Essa é a casa que o Senhor vai habitar. Então, quando o Senhor chegar na nossa casa para visitar nosso coração, nossa família, como que nós estamos para receber o Senhor? Será que nós estamos totalmente na dependência de Deus, fazendo a vontade dele? Ou ele está cheio de ódio, de raiva, doido para bater no outro, vontade de pegar a roupa dele e jogar fora, rasgar? Ou a gente tem essas vontades bobas na carne, né? Mas com Deus não, a gente quer sempre o melhor para o outro, sempre o melhor para o outro. E eu quero aqui, amados, encerrar aqui, dizendo para os irmãos, permanecer firme com o Senhor, permanecer com Jesus, porque eu tenho certeza que todos aqui já estão na presença de Deus. Se tem problema, chama Deus, fala, olha, nós somos 3, o Senhor não perde batalha, não perde guerra, peleiteia minha causa, peleja por mim, Senhor, peleja por minha casa, que é tua, né? Que é templo do teu Espírito. Cuida da minha família, abençoa meu cônjuge, está precisando do emprego, Senhor, nós precisamos aumentar nossa renda, nós precisamos a provisão que vem do céu, porque o Senhor tem tudo para nós, mas nós precisamos crer e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, viver a dependência de Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Agradeço aqui ao pastor, né, por ter nos dado a oportunidade de trazer a palavra do Senhor nesta noite, e que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de nós, porque a palavra do Senhor é uma semente plantada, e que cada vez que a gente lembra, a gente vai mastigando, né? Vai remoendo aquela palavra, e ela vai trazendo uma revelação, o que é para nós, como que nós estamos diante do Senhor. Como que o nosso casamento está? Como que o Senhor está nos vendo? Eu estou me fazendo essa pergunta, que é muito preocupante para nós. Senhor, como que eu estou? Eu estou com uma virgem louca ou eu estou com aquela prudente? Eu estou com azeite ou eu estou de qualquer maneira dentro da igreja? Eu estou só indo para o culto. Será que o Senhor me conhece ou Ele vai buscar alguns e deixa eu? Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu vou ficar ou eu vou subir? Essa é uma preocupação que eu tenho. Porque o crente ele deve ter essa preocupação. Como eu estou diante de Deus. Porque a maneira que eu estiver diante do Senhor é a maneira que eu vou estar na minha casa, com meu esposo, com meu pastor, com a minha igreja. E tem pessoas que vão para a igreja, ela louva, ela está ali, ela ora, mas ela está com raiva do pastor, não fala com a irmã. E isso não é de Deus, amados. Nós não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Nós precisamos nos consertar. Quebrantar nosso coração. Pedir ao Senhor que nos dá graça de fazer aquilo que nós não queremos fazer. Porque a nossa carne ela não quer fazer o que é correto diante de Deus. Mas se nós não vencer aqui, queridos, como é que nós vamos subir para o céu? Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês.
Que o Espírito Santo de Deus abençoe, traga paz para o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, se você quiser ir para frente, fica à vontade. Vamos estar orando pela sua casa, pela sua família. Esteja apresentando, né, a família, filhos, a sua causa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, meu Deus, mais uma vez pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo. Deus, apresentamos para essa igreja, cada casal, cada família, Pai, que está aqui diante de ti, pela tua presença. Meu Deus, só conhece, Pai, a necessidade deles. Conhece, meu Deus, a estrutura deles. Conhece, meu Deus, todos os pedidos que eles têm feito diante de ti, Pai. Meu Deus, visita nessa noite a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Visita, meu Deus, cada família, cada casa representada neste momento, Pai. Toma, Deus, a vida deles diante da tua presença, Pai. Solta, meu Deus, a mente e o coração deles, meu Deus. Veja, meu Deus, o pedido da tua igreja, Pai, a necessidade para os teus filhos, a necessidade que eles têm, meu Deus, na casa deles, na família deles, Pai. Visita eles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Pai. Meu Deus, nós ministramos, Pai, sobre a vida deles. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, um renovo, Pai, sobre a vida deles. Ministramos, Pai, essa aliança renovada, meu Deus. Deus, no sangue de Cristo, Pai, com as nossas vidas, Pai. Nós entendemos, Pai, que é o propósito teu, meu Deus, o casamento, a família, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os teus filhos recebam, Pai, hoje essa renovação para a aliança, para a casa deles, para a família deles, para o casamento deles, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus Santo e Poderoso, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, nós oramos repreendendo todo mal, toda a intenção do inimigo, Pai, para destruir a casa dos teus filhos, para destruir os lares deles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, nós oramos repreendendo todo o mal contra a vida deles, contra a casa deles, contra a família deles, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ministramos, Pai, sobre a vida deles, Pai, a sabedoria do Senhor, o entendimento, Pai, a inteligência, tudo que nós precisamos, nós sabemos, nós entendemos que vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, visita, Pai, a vida de cada um nessa noite, Pai. Renova, meu Deus, a mente e o coração deles, Pai. Meu Deus, os teus filhos, Pai, teus filhos, Deus, que vieram nesse dia, estão preocupados, estão sentindo, Pai, aquela angústia no coração deles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, neste momento, Pai, teus filhos, Pai. Deus, meu Deus, ser filho teu, meu Deus, está apresentando uma causa diante de ti, Pai, neste momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, conforta, dê segurança, dê consolo, Deus, no coração deles. Que eles sejam hoje renovados pelo teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita, Deus, a causa deles. Visita, meu Deus, a casa deles, meu Deus. Visita, Pai, os filhos, Pai, que estão sendo apresentados em oração, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, nós cremos pela tua palavra, cremos, Pai, na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E essa oração, meu Deus, nós apresentamos diante de ti, apresentando a tua casa, a tua igreja, essa família, diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Que a graça do Senhor seja sobre cada família, né? Que essa esperança, esse amor, essa determinação continue, né, sobre a casa, sobre cada lar, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço também a confiança, né, pastor da igreja, pelo convite de estar aqui. Que Deus continue abençoando a tua vida, a vida desse ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Pode se sentar rapidão. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, esse projeto, nós vamos fazer ele todo o terceiro sábado do mês. Nós vamos, o próximo culto, vai ser no mês que vem, estará ministrando o pastor Cláudio e a missionária Luciene. Eu conversei com os dois, eles virão trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu estava ali no banco ouvindo esta palavra
E o Senhor colocou algo no meu coração. O pastor estava falando sobre um cordão de 3 dólares. Ou seja, quando você coloca Jesus no meio, as coisas não se quebram, as coisas andam, né? Então vamos fazer um propósito de oração. Durante essa semana, nós vamos começar ele amanhã. Você se organiza hoje, porque a Bíblia diz, santifica hoje, que Deus faz maravilha amanhã. Então, se organize hoje. Não sei como está a tua casa, não sei como está a sua família, né? Mas o que você quer para a tua casa? O que você quer para o teu casamento, para a tua vida? Qual é a mudança que você quer na sua vida? Mas algo que você quer, não precisa você colocar 50 coisas não, que não vai ter tempo para resolver. Escolha uma coisa. E nós vamos iniciar amanhã culto da família. Então nós vamos iniciar uma campanha de oração amanhã. E nós vamos orar até domingo que vem. Né? Serão 7 dias, vai dar 8 dias, né? Vai terminar no domingo. Nós vamos começar amanhã. Amanhã eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Porque amanhã a gente vai cedo para São Lourenço, nós vamos fazer o piso na congregação de São Lourenço, mas à noite estarei no culto em nome de Jesus. Mas domingo que vem, eu vou tirar um dia em consagração, apresentando o seu propósito a Deus. Vamos passar o domingo em oração e à noite nós vamos entregar o nosso propósito. Nós vamos orar durante essa semana. Agora preste atenção numa coisa. Eu tenho minha família, você tem a sua, e juntos somos uma família em Cristo. Mas uma vez eu estava ministrando aqui, Deus me falou algo que eu até passei para os irmãos, e a partir daí eu nunca deixei de falar. Eu sempre digo aos irmãos o seguinte, que quando você está com calor, eu posso te ajudar. Eu pego um copo de água, jogo em você, te refresco e fica bem, né? Isso que é a minha oração por você. A minha oração para você vai ser um refresco do seu calor. Né? Vai amenizar o seu problema, vai te ajudar você na sua casa, vai te ajudar você no seu problema. Quando nós oramos juntos em favor da sua casa, o milagre vai vir para acalmar a situação. Mas se você tiver com sede e eu beber água, você vai continuar com sede. A Bíblia diz, se você quiser intimidade com Deus, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, você ora a Deus e Ele vai te ouvir. Então, eu vou te ajudar você na oração essa semana. Domingo eu vou tirar um dia para consagrar a minha vida, para que Deus abençoe a sua casa. Mas o milagre só vai acontecer se você também orar. Se você tiver esse propósito e levar a sério. Escolha alguma coisa que você quer que mude na sua casa. Que mude na sua vida. E como foi pregado aqui hoje, não coloque a culpa no seu marido e não coloque a culpa na sua esposa. Aproveita a situação, olha para você e diga, Deus, muda isso em mim. Muda isso na minha vida. Me torne uma pessoa melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. E nós vamos orar esta semana. E eu tenho certeza que no próximo culto da família, você vai testemunhar o milagre de Deus na sua vida. Amém? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, clame a Deus, e Deus vai fazer algo por você. Amém? Serão 8 dias de oração. Começa amanhã e nós vamos entregar ele no domingo. Se domingo você puder vir, a igreja vai estar aberta o dia inteiro, como eu sempre faço. A igreja vai estar aberta o dia inteiro. Se você não pode passar o dia, venha, tira uma hora de oração, meia hora, entrega o seu propósito, e domingo à noite, junto, nós vamos receber o milagre de Deus na nossa vida. Amém? Quero agradecer a Deus pela tua vida, que Deus continue abençoando a tua casa, a sua família, feche as portas para que o inimigo não venha atrapalhar a tua casa. Né? Aplique esta palavra no teu coração e você vai ver o milagre de Deus. Quero agradecer ao pastor Cornélio, pastora Graça, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu acredito que logo nós vamos chamar vocês de novo e Deus vai estar nos abençoando. Amém? Se coloque de pé os irmãos. Tem alguém nesta noite que não aceitou Jesus e que quer aceitar Jesus hoje como Senhor da sua vida? Amém? Tem alguém nesta noite? Se não tem, que Deus te abençoe.
coloca a mão sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor nesta noite. Eu oro, Senhor, assim como orou Davi. Ele orou e disse: Senhor, sonda-me, porque o Senhor me conhece. Há caminhos tortos em minha vida, arranca eles, ó Deus. Ó Deus, oramos a Ti nesta noite, se apresentamos a Ti como humanos, pecadores, como nós somos. Ó Deus, tem o pecado que age em nossas vidas. Às vezes, ó Pai, nos distancia de Ti, nos afasta da Sua presença, nos afasta da pessoa que amamos. Às vezes, ó Pai, por causa do nosso orgulho, por causa, Senhor, do nosso ego, ó Deus, nós não pedimos perdão. Às vezes, ó Pai, nós achamos difícil, ó Deus, chegar até o nosso cônjuge e confessar a Ele que nós erramos. Mas que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo brada em nossos corações. A Tua palavra diz que o Senhor enviaria o Teu Espírito, aquele que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, mas que nós o conhecemos e por isso nós o recebemos. E que esse Espírito viria e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, eu apresento a Ti o nosso lar. Apresento a Ti, Senhor, a nossa família, o nosso casamento. Ó Deus, que o Senhor possa nesta noite arrancar tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando a nossa relação com a nossa família e com a nossa casa. Abra, Senhor, os nossos olhos para nós enxergar os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos problemas, para que nós possamos consertar, Senhor, a nossa vida. Arranca, Senhor, nesta noite toda dor, toda mágoa, todo sentimento de culpa, mas que nós possamos, ó Pai, sair daqui renovado, com um desejo novo, Senhor, de estruturar a nossa família, estruturar, Senhor, a nossa casa, que o Senhor seja a terceira pessoa em nosso casamento. Ó Deus, que o Senhor seja, ó Pai, essa juntura que diz a Sua palavra que um cordão de 3 dobras, ele não quebra. Ó Deus, que o Senhor seja, ó Pai, a luz para nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa casa, nossos filhos. Não nos deixe, ó Pai, desviar da Tua presença e do Seu propósito, mas que o Senhor nos coloque de volta no caminho, que nós possamos dizer, assim como disse Josué ao povo de Israel, dizendo que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, o Senhor tem o poder de salvar a nossa casa. Ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em nosso favor, e todo o mal, que toda seta do maligno, ó Deus, que às vezes tem cegado a nossa mente, e que não tem deixado, Pai, nós entender o propósito do Senhor em nossa casa e em nossa família, que caia por terra nesta noite. Ó Deus, e que a partir de hoje, Senhor, nós possamos estar unidos na Sua presença, em família, adorando ao Senhor. É que eu peço nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que se eu perdoar o homem minhas ofensas, o Senhor vai me perdoar. E se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. Então, quando você chegar na sua casa, ainda que esteja tudo bem, volte na igreja, dá um abraço no seu marido, na sua esposa, peça a Ele perdão, perdoa, para que Deus possa abençoar a tua casa. Amém. Ah, pastor, mas é difícil. Não, difícil é nós perder tudo por causa do nosso orgulho, né? Difícil é nós perder tudo porque a gente não quis liberar o perdão. Sem contar que o perdão na vida do crente é condição, né? Você quer ser perdoado, você perdoa. Né? Sei que, como diz a pastora aqui, não dá para beliscar a sua própria carne. Então não dá para o seu casamento se estragar por causa do seu orgulho, por causa de alguma coisa, perdoe. Às vezes tem coisa que é difícil, mas dá para remediar, dá para perdoar, dá para começar de novo. Né? Então aproveita esse momento, deixa isso ser um marco na sua vida e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Quem come cachorro quente aí? Quem come cachorro quente? Levanta a mão quem come, por favor. Não, o diácono Rogério fez. E eu gostaria muito que todos os irmãos participassem conosco.
né? Ele foi ali, foi lá no mercado, comprou tudo, cortou tudo, colocou lá, cozinhou, comprou o pão, está ali no fundo. Eu gostaria que os irmãos participassem conosco, amém? Amanhã, culto da família, começa um propósito de oração em favor da nossa casa. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelo nosso casamento, vamos abençoar a nossa vida e Deus vai nos abençoar, amém? Estenda as tuas mãos. Deus, obrigado por ter nos trazido até aqui. Agora eu te peço, leva-nos em paz até o nosso lar. Livra-nos do mal, do acidente, da serpente e do homem sanguinário. Quando nós chegar em nossa casa, que as tuas bênçãos estejam sobre nós, é o que eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que o Senhor te livre do mal. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e tua casa. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Você, meu irmão, trouxe uma oferta e queira abençoar a casa do Senhor, nós vamos usar a oferta do culto de hoje para fazer um lanche para o próximo culto dos casais, em nome de Jesus. Mas eu pedi para o diabo Raimundo passar rapidinho, nós vamos usar essa oferta para comprar um lanche para o próximo culto, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que o Senhor abençoe o seu casamento, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, em nome de Jesus. Amém.